Terrence Howard, quebrou o silêncio. Em uma entrevista inédita, o ator indicado ao Oscar revelou nomes de celebridades que, segundo ele, teriam se envolvido sexualmente com Diddy. E o que era apenas um rumor nos bastidores, agora virou um campo minado. Howard estaria sendo ameaçado por ter exposto os envolvidos. Ao mesmo tempo, um novo processo judicial atinge nomes de peso, incluindo Jay-Z, Beyoncé e até LeBron James, ampliando drasticamente a dimensão do escândalo. Você já teve uma oportunidade onde você foi convidado e você disse não? Puff me convidou para vir e ensine-o como... Você sabia que queria. Que eu seja seu treinador de atuação por um tempo. Vá lá e ele está sentado por aí, olhando, eu fico Ok, qual é o material que você quer trabalhar? Ele é apenas olhando para mim e a próxima coisa que você sabe. Se essas acusações se confirmarem, não estamos apenas falando da queda de Diddy, mas do colapso de uma das redes mais obscuras da elite do entretenimento. Um império silencioso, onde favores íntimos e chantagens mantêm a engrenagem girando. O que Howard disse na entrevista é claro. Se alguém quer confrontá-lo, que o faça com a mesma coragem que ele teve ao falar. Cara a cara, sem máscaras, sem artifícios. Ele afirma que não conquistou o direito de se posicionar com convicção por acaso. Foram décadas acumulando experiências e recusando oportunidades que ameaçavam seus princípios. E agora, ele cobra a integridade daqueles que ousam contradizê-lo. Terrence deixou Hollywood porque viu o que muitos fingem não enxergar. Bastidores repletos de favores sexuais, manipulações e um sistema alimentado por silêncio e submissão. As gravações feitas por Diddy, que vieram à tona após sua prisão, teriam confirmado aquilo que há anos se cochicha nos corredores do poder. Que o sucesso na indústria muitas vezes exige um preço alto demais. Em entrevista ao podcast de Patrick Bet-David, Terrence revelou ter recusado papéis que poderiam alavancar sua carreira, simplesmente para não cruzar a linha da sua integridade. Segundo ele, Diddy o convidou insistentemente para encontros que, à primeira vista, pareciam profissionais. Pediu ajuda com a atuação, depois mostrou interesse por sua música. Mas os encontros tinham algo estranho. Longas trocas de olhares, silêncio, uma tensão no ar. Até que o próprio assistente de Terrence o alertou. Ele não quer sua música, ele quer você. A partir dali, Howard cortou contato. Ele também relatou ter sido abordado por produtores de forma inapropriada e deixou claro que sua reação sempre foi direta: ameaçar quem tentava cruzar limites. Quando você confronta um homem de verdade com insinuações, vai receber uma resposta à altura, disse. Para ele, há uma diferença clara entre um garoto tentando se encaixar e um homem que sabe o que representa. E ele nunca aceitou dobrar sua essência para agradar o sistema. Terrence revelou ainda que muitos que dizem sim a esses convites jamais superam o trauma. Pessoas que aceitaram propostas indecentes carregam fantasmas que não desaparecem. O sucesso vem, o dinheiro chega, mas a paz some. Segundo Howard, nomes como Justin Bieber e Usher seriam exemplos de artistas que enfrentam problemas emocionais profundos por experiências do passado que os marcaram para sempre. Você vê no olhar deles, disse Terrence. Eles não conseguem apagar da memória aquilo que fizeram ou o que foi feito com eles. Mesmo sob efeito de drogas, mesmo bêbados, eles sabem. Perderam o respeito por si mesmos. Para ele não há prêmio que valha isso. Nem fama, nem fortuna. E muitas atrizes que aceitaram trocar o corpo por um papel também confessam, em silêncio, que conquistaram tudo, menos a alma que tinham no início da jornada. Howard ainda afirmou que integridade não é negociável. Fomos colocados aqui como homens. Produzimos vida a cada batida do coração. Isso significa força, não submissão. Ele se recusa a interpretar papéis que vão contra sua visão de masculinidade. Não aceita cenas que o forcem a renunciar aos próprios valores. E sim, já perdeu contratos por isso. Mas nunca perdeu a si mesmo. Antes da entrevista viralizar, Terrence publicou uma mensagem que soava como um prenúncio. Estou apenas começando. O tempo da mentira acabou. A verdade chegou. E com ela, a revolução. Desde então, ele relatou ter sido abordado por pessoas envolvidas nas denúncias e afirmou que está sendo pressionado. Em um vídeo posterior, ele mandou um recado direto. Se tem algo a dizer sobre mim, diga na minha cara. Não se esconda atrás de um teclado. Não edite minhas palavras para alimentar sua covardia. Ele também criticou o uso distorcido do fair use por criadores de conteúdo que manipulam seu discurso para atacar sua reputação.
Se você vai usar meu nome e minha imagem, tenha a coragem de sustentar o que diz. A verdade não precisa de máscaras. Quem se esconde é porque tem algo a perder. Conforme as camadas vão sendo expostas, uma realidade sombria se revela. Hollywood, segundo Howard, é um ambiente infestado por figuras poderosas que abusam de seu domínio. Casos como os de Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein e Roman Polanski não são exceções. São apenas os rostos mais visíveis de uma engrenagem que também teria envolvido Diddy. Howard denuncia uma rede de exploração onde jovens, especialmente homens, são aliciados e coagidos a participar de situações degradantes. Gravadoras, diretores e empresários estariam inseridos nesse esquema que combina chantagem, drogas e silêncio. E quando essas vítimas tentam lidar com o trauma, muitas vezes afundam em vícios para enterrar aquilo que não conseguem apagar. Esse meio é doentio, te esgota, te corrói. E se você não percebe a tempo, vai longe demais. E aí, ninguém sabe o que pode acontecer, concluiu. Terrence Howard pode ter deixado os holofotes, mas neste momento é ele quem está iluminando o lado mais obscuro da indústria. E pelo que ele mesmo disse, isso ainda é só o começo. Quem sabe o que Heath teve que fazer para chegar onde chegou? Existem decisões que muitas pessoas tomam no auge da fama e que depois as consomem por dentro. Elas tentam enterrar essas memórias com drogas, com festas, com qualquer coisa que as ajude a esquecer. Mas tem uma coisa que quando você perde, nunca mais recupera: sua dignidade como homem. O que você quer dizer com isso? Perguntaram a ele. Terrence foi direto. Um homem de verdade não se vende. Ele lidera, ele protege. E quando você entrega sua masculinidade por medo, por desejo de status, por fama ou dinheiro, você não é mais o mesmo. Você perde algo espiritual. Você pode até continuar respirando, mas por dentro está vazio. Para ele, é como uma mulher que abre mão de sua essência materna, de cuidar da família, de seu instinto mais profundo. Perde-se algo que não tem como ser substituído. E os que participaram das festas de Diddy, eles sabiam no que estavam se metendo. Eles toparam o acordo achando que nunca haveria consequência, mas venderam a alma. E uma vez vendida, não tem recompra. Terrence acredita que muitos atores perderam a base moral que um dia tiveram. Segundo ele, alguns fluem tanto com os desejos do meio artístico que quando percebem já não têm para onde voltar. A fundação ruiu. Por isso ele diz: mantenha sua integridade. Proteja o que te faz homem. E essa mesma crítica vem sendo feita há anos por 50 Cent. Ele sempre deixou claro que sabia dos bastidores dos eventos privados de Diddy, e é justamente por isso que recusou todos os convites. Era coisa de outro mundo, não era meu estilo, disse ele em uma entrevista. Puff me dizia: deixa eu te levar para fazer compras. E eu pensava: que tipo de proposta é essa? Isso não é algo que você diz para outro homem, a não ser que tenha uma intenção por trás, contou 50, visivelmente incomodado. Enquanto isso, outros nomes como Meek Mill aceitaram o convite. Iam às festas, faziam compras com Diddy, apareciam juntos em roupas combinando. Para 50 Cent, essa diferença é clara. Enquanto ele recusava e mantinha sua postura, outros cediam em troca de status, fama e privilégios. O cara quer te levar para comprar roupa? Fala sério. Isso é algo que você diz para alguém que está tentando conquistar. Eu não queria nada disso perto de mim, comentou 50. Ele disse que por muito tempo foi chamado de louco, de invejoso, de exagerado. Mas agora, com os processos vindo à tona e os depoimentos pipocando, o jogo virou. Eu fui o único a falar disso durante anos. E agora todo mundo está dizendo que está com dor. Tá todo mundo reclamando, concluiu ele. E o problema vai muito além de Meek Mill. Jay-Z e Beyoncé também estão no centro da tempestade. Segundo novos processos judiciais, o casal não apenas sabia o que se passava nas festas de Diddy, como também teria sido presença constante nesses eventos. Eles teriam se beneficiado diretamente desse esquema. O casamento dos dois, segundo muitos, não passa de um acordo comercial, um contrato estratégico para criar um império. E desde essa união, os troféus começaram a chover. Repara, antes da Beyoncé, o Jay-Z tinha um Grammy. 1. Depois do casamento, 20, comentam. A teoria é que, ao se aliar a Beyoncé, Jay deixou de ser visto como apenas um rapper de rua e passou a ser tratado como um homem de negócios, um modelo de família, um pilar da cultura pop. E com isso, os prêmios, os contratos e os reconhecimentos começaram a se multiplicar. A mudança é visível.
Até os filhos deles são celebridades antes mesmo de cantar uma nota, dizem. E com os processos judiciais apontando diretamente para o casal, parece que a estrutura construída sobre aparências pode estar prestes a desmoronar. O que antes era tratado como conspiração, agora está registrado nos tribunais. E os próximos capítulos prometem ser ainda mais explosivos. Eles nem sequer começaram a cantar ou a compor. E mesmo assim, já possuem Grammys. O que antes parecia ser uma conquista por mérito virou apenas mais uma moeda de troca. As premiações viraram contratos disfarçados. Você aparece, recebe o troféu e, em troca, legitima o sistema. Era assim que mantinham o império de Diddy em pé. Praticamente todo o grande nome do rap estava envolvido. Mas hoje, o silêncio reina. E por mais que eles tentem apagar o passado, as imagens das festas de 2010 ainda estão por toda parte. Busta Rhymes, Rick Ross, DJ Khaled, Usher, todos orbitavam ao redor de Diddy como satélites obedientes. Mas um caso em especial escancarou o lado mais sombrio desse círculo. Em maio de 2018, o luxuoso campo de golfe Trump National Doral, em Miami, foi fechado às pressas após um tiroteio. O atirador? Um homem chamado Jonathan Audi, que alegou ser escravizado sexualmente por Diddy, alguém que, segundo ele, o controlava completamente. Enquanto isso, vídeos antigos mostram aquele cenário de euforia e ostentação. Celebridades brindando o ano novo, exaltando o maior de todos, Rick Ross, DJ Khaled, Chris Brown, e Diddy no centro de tudo como um imperador depravado. Mas por trás dos sorrisos e da música, havia outra história sendo escrita. Teyana Taylor, os filhos de Diddy, Quincy, Christian e Justin, também estavam por ali. E segundo relatos vazados de dentro, esse grupo mantinha segredos que ninguém ousava comentar. Pessoas próximas afirmam que ali, as aparências eram apenas fachada. Era como se toda a elite do hip-hop estivesse participando de um jogo perigoso, onde a lealdade valia mais do que a verdade. Um dos relatos mais perturbadores veio de alguém que afirma ter participado de encontros íntimos envolvendo Cassie e o próprio Diddy. Ele descreve situações bizarras, onde Diddy o instruía enquanto se masturbava. Tudo meticulosamente planejado para satisfazer fantasias ocultas. Tive mais de 15 encontros, revelou a testemunha. E tudo estava escondido à vista de todos. Mas quem encabeçava a lista de convidados secretos? Leonardo DiCaprio. Sim, o mesmo ator vencedor do Oscar. Seu nome estaria entre os principais da lista VIP desses eventos privados. Segundo o denunciante, entrar ali era um sinal de aceitação plena no círculo de poder. E o cerco começou a se fechar também contra outras figuras intocáveis. Um novo processo civil, arquivado recentemente na Flórida, acusa Diddy de tráfico humano e revela um evento específico. Em 2015, um homem chamado Joseph Manzaro afirma que foi drogado, sequestrado e levado à força para uma das festas privadas da elite musical. Tudo sob o comando de Diddy. Segundo o processo, Manzaro perdeu a consciência após sentir uma substância oleosa semelhante à vaselina ao abrir a porta de casa. Quando despertou parcialmente, estava em uma mansão, supostamente conectado por um túnel secreto à propriedade de Gloria e Emilio Estefan, em Miami. Lá, foi forçado a participar de um evento doentio, supostamente o aniversário de 17 anos do filho de Diddy, Christian Combs. O homem relata ter sido obrigado a usar uma máscara em formato de órgão genital enquanto era exibido como uma atração bizarra. Testemunhas oculares, Jay-Z e Beyoncé. Ao verem a cena, Beyoncé teria questionado: "O que é isso? Por que tem um homem branco seminu com uma máscara de pênis parado na minha frente?" Mas o pior ainda estava por vir. Manzaro diz que foi arrastado por diversos cômodos, exposto a zombarias e humilhações diante de uma plateia recheada de celebridades. Jay-Z, Gloria Estefan, LeBron James, todos mencionados como testemunhas-chave. O termo freak off, que descreve essas festas prolongadas e de teor sexual, aparece repetidamente nos documentos judiciais, o mesmo usado em diversos processos anteriores contra Diddy. Entre os acusados estão Diddy, seu suposto mula do tráfico, Brandon Paul, e até Emilio Estefan. Uma outra mulher, Adria English, também processa Diddy, alegando ser vítima da mesma rede de tráfico sexual. Curiosamente, os outros famosos mencionados, como Jay-Z e Beyoncé, não foram processados diretamente. Provavelmente porque, embora envolvidos, sua participação não geraria responsabilidade civil direta. Mesmo assim, devem ser convocados como testemunhas. Isso, claro,
se não conseguirem derrubar os mandados judiciais. Outro nome que tenta desesperadamente se desvincular é o de Will Smith. Durante um show de comédia em San Diego, ele ironizou os rumores. Nunca estive perto dessas malditas freak-offs, nem gosto de óleo de bebê. A piada foi sua maneira de afastar os holofotes depois que foi apontado como figura próxima de Diddy. Mas quanto mais o tempo passa, mais claro fica que o castelo está desmoronando. O que antes parecia uma elite artística, agora se mostra como uma irmandade perversa, protegida por fama, poder e silêncio. E a pergunta que ecoa é: quantos mais ainda estão por trás das cortinas? Enquanto o nome de Diddy se arrasta por denúncias cada vez mais graves, um dos nomes mais inesperados também entrou em cena: Will Smith. Durante um show de stand-up em San Diego, o ator quebrou o silêncio com uma fala carregada de ironia. Eu nunca cheguei nem perto desses tais freak-offs, nem gosto de óleo de bebê. A plateia riu, mas a tensão era clara. Will estava respondendo de forma indireta a rumores que não paravam de circular. E um dos mais explosivos veio de alguém que um dia foi muito próximo dele, seu ex-assistente. Segundo esse ex-funcionário, ele teria flagrado Will traindo Jada com o ator Duane Martin. Mas mesmo com o escândalo ganhando força nas redes sociais, Will tentou manter o bom humor. Algumas dessas piadas são engraçadas, outras passam dos limites, mas só para deixar claro, parem de me envolver com Puff. Isso é mentira. Eu tenho minhas próprias loucuras, não preciso das dos outros. Por outro lado, quem não está rindo nem um pouco é 50 Cent. O rapper não apenas tem se posicionado contra Diddy há anos, como agora está prestes a lançar um documentário explosivo chamado Did He Do It? Uma série original da Netflix que promete revelar todos os segredos enterrados sob festas luxuosas, corredores escuros e contratos silenciosos. Segundo o próprio 50, ele nunca participou das festas secretas de Diddy. Nunca foi atraído por aquele tipo de entretenimento. Eu nunca fui nessas festas porque eu sei o que rola lá. Não sou disso. Não me meto com essas loucuras. Não é meu mundo. E ele não está sozinho. O ator Terrence Howard também se pronunciou, dizendo que ele e 50 são dos poucos que têm liberdade para expor Diddy, justamente por nunca terem participado dos eventos obscuros que tantos evitam comentar. Durante uma entrevista recente, o apresentador tentou provocá-lo. Mas você não tem medo de mexer nesse vespeiro? Que descubram algo do seu passado? 50 respondeu sem hesitar. Não tenho que descobrir. Eu tomei um comprimido uma vez, sim, mas foi para impressionar alguém, não para apagar a memória de ninguém. Ele reforçou ainda que a diferença entre ele e muitos dos que hoje estão calados é simples. Eles participaram, eu não. E a ausência de Jay-Z durante todo esse caos, 50 também comentou. Segundo ele, o silêncio de Jay-Z é tão barulhento quanto uma confissão. Na época eu até pensei, cadê o Jay-Z? Mas agora tudo faz sentido. O time dele já sabia das denúncias que estavam por vir, estava tudo sendo abafado. E não parou por aí. O documentário que está prestes a ser lançado promete mostrar que as acusações contra Diddy não são casos isolados, mas parte de um esquema muito mais complexo, envolvendo nomes gigantes da música e do entretenimento. A Netflix, que está produzindo a série, divulgou a seguinte declaração: essa é uma história com impacto humano significativo. Vai além das manchetes. É um relato profundo com décadas de conteúdo oculto que agora será exposto. Nosso compromisso é dar voz aos silenciados. Segundo fontes próximas à produção, o projeto já vinha sendo desenvolvido bem antes das denúncias ganharem repercussão nacional. Mas a prisão iminente de Diddy acelerou os planos. E há quem diga que o documentário pode, inclusive, servir como base para futuros processos criminais. Um entrevistador questionou 50 Cent diretamente. Foi por causa da treta com o contrato da bebida que você começou a bater de frente com ele? E 50 mais uma vez foi direto. A treta com a bebida só me deu mais um motivo. Mas a verdade, eu já estava de olho fazia tempo. E agora todo mundo vai ver o que eu sempre soube. Durante muito tempo parecia apenas uma rivalidade de negócios. Diddy e 50 Cent disputando espaço no mercado de bebidas, tentando emplacar suas marcas no topo da cultura hip-hop. Enquanto Diddy integrava a Ciroc com festas luxuosas e parcerias estratégicas, 50 lançava sua própria linha e observava tudo de longe. Mas com o tempo, o que era só competição se transformou em algo mais sombrio. Ele fazia umas paradas muito sujas nos bastidores, revelou 50, com um tom de quem já viu demais. A rivalidade cresceu, mas a diferença entre eles ficou clara.
Enquanto Diddy se afundava em polêmicas, 50 Cent se mantinha firme. E agora, está pronto para expor tudo. Do outro lado, o império de Diddy começa a ruir. Desesperada, sua equipe jurídica entrou com um pedido para adiar o julgamento por 2 meses, alegando que precisavam de mais tempo para se preparar. Mas o juiz foi direto, negado. Curiosamente, foi o próprio advogado de Diddy, Mark Agnifilo, quem afirmou meses atrás que a equipe já estava pronta para enfrentar o tribunal. Agora que chegou a hora de provar isso, ele recua. E os motivos para esse recuo parecem óbvios. As provas são avassaladoras. Um dos principais elementos do caso é um vídeo, obtido pela CNN, que supostamente mostra Diddy agredindo fisicamente sua então namorada, Cassie Ventura, em março de 2016. A defesa alegou que as imagens foram manipuladas. A CNN rebateu negando qualquer edição. E o juiz rejeitou o pedido de exclusão do vídeo. Segundo o correspondente investigativo da ABC News, Aaron Katersky, o julgamento começa no dia 5 de maio, com a seleção do júri. A decisão do juiz em manter a data original indica que a corte acredita que não há justificativa plausível para mais atrasos, nem mesmo com as disputas sobre provas. E as surpresas não param por aí. Cassie, que por muito tempo permaneceu em silêncio, foi oficialmente incluída como testemunha da acusação. Inicialmente, o caso contava com apenas 2 vítimas. Agora, há 5 pessoas confirmadas que devem testemunhar contra Diddy. E tudo indica que esse número ainda pode crescer. Um dos casos que mais chamou atenção é o da chamada Vítima 4, uma ex-funcionária direta de Diddy. Segundo os advogados, ela estaria entregando e-mails seletivos para o governo, construindo uma narrativa distorcida dos acontecimentos. Por isso, a defesa exigiu acesso a todos os e-mails trocados entre ela e Diddy. Mais de 100 mil mensagens. Mas o juiz foi categórico. Isso é uma pescaria. Se quiserem apontar mensagens específicas e justificar, podem fazer um novo pedido. Mas até lá, o julgamento segue. Com as portas do tribunal se abrindo, os holofotes de Hollywood viram seus feixes para o lado mais sombrio da fama. E o que antes era segredo agora começa a emergir como uma onda, imparável, crua e definitiva. 50 Cent já havia alertado. Ele foi o primeiro a dizer, antes de qualquer denúncia, que havia algo muito errado acontecendo. Ele não foi às festas. Ele não se calou. E agora, está prestes a lançar o documentário que pode ser a peça final que desmonta o castelo de cartas de Diddy. Did He Do It? Estreia em breve na Netflix. E segundo a própria plataforma, não será apenas um documentário, mas uma investigação completa com foco na dimensão humana das vítimas, nos bastidores do poder e nas conexões que sustentaram o silêncio por décadas. Com os processos acumulando, testemunhas se apresentando e as câmeras prestes a rodar, não há mais como voltar atrás. O cerco se fechou. E a pergunta que fica é: quantos mais ainda vão cair com ele? E se você achou que isso foi impactante, espere até ouvir o que Cassie Ventura revelou no tribunal. Depois de anos em silêncio, ela finalmente quebrou o ciclo. E o que ela disse mudou completamente o rumo do julgamento. Detalhes nunca antes divulgados, momentos chocantes e a reação da corte no exato momento em que ela contou tudo. Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e descubra o depoimento inédito de Cassie Ventura contra Diddy. Você não vai acreditar no que ela contou e como isso pode ser o golpe final que derruba o império dele de vez.